Eu vou apresentar um dos campos da do Machine Learning, da inteligência artificial, que é conhecido pelo nome de Active Learning. Active Learning, traduzindo mesmo para o português, é aprendizado ativo. E essa tipo de inteligência artificial, método, ela se baseia muito também no método de pedagogia própria, onde a inteligência artificial ou o aluno aprende por meio de exemplos que o professor ou o usuário passa para ele. Depois ele tenta responder alguns outros exemplos, algumas outras questões que não estão respondidas. Bom, uma pequena introdução do Active Learning. Ele é um subcampo de inteligência artificial, talvez uma das ideias mais simples do campo da inteligência artificial, onde ele se baseia que algoritmos curiosos são melhores aprendizes tanto em eficiência quanto em expressividade, ou seja, ele consegue expressar mais o que ele acha sobre aquele dado e também com maior eficiência, já que ele pode ser utilizado para pegar grande conjunto de dados não rotulados ou não marcados e aprendendo com um pequeno conjunto marcado e com um usuário, pode ser um usuário humano, outras coisas, ou um banco de dados, ele aprender e depois ele tentar rotular um grande conjunto de dados. E basicamente a ideia principal de Active Learning é deixar que o modelo escolha exemplos, amostras a serem para ele treinar, onde ele escolhe uma amostra de um banco de dados, de um conjunto de dados, passa para um usuário humano, o usuário humano vai responder aquele conjunto de dados, passar de novo para a inteligência artificial e ela vai treinar naquele conjunto de dados, depois ele vai utilizar esse treinamento que ele utilizou do modelo para tentar rotular um conjunto de dados maior relacionado àquilo. Ele também é um caso especial, como eu já tinha falado, que ele é um algoritmo muito interativo, que age interativo com o usuário ou com uma outra fonte de informação. E um exemplo que pode se dar sobre ele é que muitas vezes a gente tem um conjunto de dados muito grande não rotulados, no qual se a gente fosse tentar rotular aqueles dados, o custo seria enorme, porque a rotulagem teria que ser manual, você teria que ter muitas pessoas para rotular aquilo lá, e muitas vezes a empresa ou setor ou pessoa que está criando a inteligência artificial para classificar aqueles exemplos, ela não tem muito, ela não pode cobrir um custo muito alto em relação à rotulagem de dados. Então, uma alternativa é o Active Learning, no qual o usuário interage pouco, apenas nos exemplos necessários e que a inteligência artificial acha mais difícil. E com o tempo, ela vai treinando, retreina, pede para o usuário rotular dados que ela própria criou ou que ela achou muito difícil, aí retreina o modelo, testa de novo, até atingir o tanto que a pessoa que está treinando a inteligência artificial quer. Isso, como no exemplo de um Deep Learning, que necessita muito de dados rotulados para poder funcionar e extrair melhores pictores, o Active Learning junto com o Deep Learning diminuiria muito o custo de rotulagem, já que o Active Learning seria utilizado para rotular grandes quantidades de dados, enquanto o Deep Learning utilizaria essa grande quantidade de dados rotulados para extrair as pictures e conseguir o modelo que você quer. A ideia principal de que todos os temas que você procura sobre o Active Learning, todos eles têm o mesmo tema indicado, que é o deixe o modelo escolher os dados de treinamento. Ele próprio escolhe os dados de treinamento, como eu havia falado, passa por uma interface humana ou por uma outra interface de dados que vai entregar respostas para ele. Ele vai treinar o modelo em cima daquelas respostas, vai retornar um modelo simples que vai ser utilizado para tentar classificar um conjunto de dados maior que não está classificado, não rotulado. Vai ser verificado, vai achar quais são os modelos quais são os dados, amostras que ele não conseguiu rotular com tanta facilidade e vai pegar esses dados que ele não conseguiu, passar para um humano ou para outro conjunto de dados, rotular eles, voltar para o conjunto de treinamento, treinar de novo a inteligência artificial e com um novo conjunto de testes ele vai executar de novo até que se chegue no ponto ideal que você quer. Igual está falando aqui embaixo aqui, ó.
Geralmente, em um ambiente prático, o modelo escolhe exemplos de fluxo/pool de dados não rotulados para serem marcados por anotadores humanos. E esses exemplos não precisam ser próprios exemplos que você passou para ele. Ele pode criar os próprios dados de modelos generativos, no qual ele vê lá, escolhe uns dados e cria o próprio modelo, a própria amostra que ele quer. E uma das estratégias que é mais utilizada em o Active Learner é a amostragem de incerteza, que geralmente é utilizada em modelos probabilísticos. Que é o que? É basicamente esse fluxograma que está aqui na lateral, onde a gente coleta um pequeno conjunto de treinamento, treina um modelo probabilístico simples, junta esse modelo probabilístico, esse modelo com grande quantidade de dados não rotulados. Aí ele, no primeiro caso, ele vai fazer predições em modelos não rotulados, vai depois escolher um exemplo não rotulado, eu falei errado, desculpa, não é modelo não rotulado, mas sim amostra não rotulada, que o modelo mostra maior incerteza, vai rotular esse modelo, jogar de volta para o conjunto de treinamento, retreinar o modelo. Se o modelo atingir o que o usuário quer, então ele termina. Se não atingir, ele vai continuar até o orçamento estourar ou até ele chegar no que realmente o usuário humano que está desenvolvendo a inteligência artificial realmente quer. Então, aqui eu coloquei também um pequeno exemplo, onde eu retirei de um site que mostra a classificação de 7 categorias de notícias, onde a gente tem um pequeno conjunto de treinamento, que foi utilizado para treinar um Active Learning, o modelo simples já treinado, e um grande conjunto de rótulos, conjunto sem rótulos, de amostras sem rótulos, que no caso aqui ele coloca que é um grande, mas na verdade são só apenas 10 exemplos não rotulados, e coloca para a inteligência artificial rotular eles. E aqui é basicamente como ela já funcionando, e ele joga qual que é a probabilidade em cada linha de que cada amostra seja de cada classe. Aí temos 10 exemplos, que vai de 0 a 9, onde temos 7 classes, onde essas classes são configurações de centro, expansão, promoções, movimento executivo, esse layoff, demitir, eu acho que significa, contratação em massa, fusões e aquisições, parcerias. E aqui, em cada linha, ele próprio coloca a porcentagem de chance, que isso daqui é como se fosse uma porcentagem, de que esse exemplo número 0 pertencer a qual classe. A primeira aqui, no exemplo número 0, a gente vê que ele tem 15% de chance de pertencer à classe de configurações e centro de expansão, do centro de expansão, e 80% de chance de ser de movimento executivo. Já no 3, a gente tem 100% de chance de ser movimento executivo, como a gente pode ver aqui. Como eu não entendia muito como fazer esse modelo na prática, então eu peguei os dados, as próprias imagens que eles colocou. E aqui é um jeito de você ver qual que é a menor categoria, ou seja, qual que é o modelo está com mais dúvida de falar de assim, ó, o modelo está treinado, ele rotulou esses 10 exemplos, mas se você pegar o mais baixo, você consegue descobrir qual deles o modelo está em dúvida, se é uma classe ou é outra classe, no caso. Nesse aí, ele utilizou o Probis, que é a própria tabela de possibilidades, o Max eixo 1, para poder pegar o máximo de toda essa linha aqui, qual que é o valor máximo de toda essa linha, e encontrar qual é desses exemplos aqui, a inteligência artificial tem menos certeza de ser daquela classe. No qual que ele encontrou foi o 5, que a inteligência artificial tinha apenas 45% de certeza de ser pertencência àquela classe, que é configuração de centro e expansão. Outro modelo também, outro jeito de você encontrar, é você utilizar a diferença mínima entre as duas mais bem definidas. Ou seja, tipo assim, a inteligência artificial tem dúvida entre duas, ela colocou lá. Se você pegar a diferença mínima entre as duas, de todo o banco de dados, você consegue achar qual é o exemplo, a amostra, que o modelo tem mais incerteza. Nesse caso aí, continuou dando a 5, porque ficou 0,45 menos 0,21. Então, o modelo tem muito mais incerteza nessa daqui. Tanto que ele apontou podendo ser de
uma possibilidade um pouco alta de sendo de 3 classes diferentes. E isso significa que o modelo está muito confuso com aquele dado, ou ele não viu exemplo suficiente sobre aquele dado lá, sobre essa amostra. E com isso, o usuário humano ele pode pegar esses exemplos, rotular ele próprio, como eu já havia falado do fluxograma aqui atrás. Ele rotularia pegaria o mais incerto, rotularia aquele e adicionaria ele ao conjunto de treinamento. Retreinaria o modelo e aplicaria de novo a predição do conjunto não rotulado. Outra forma também de encontrar isso é usando entropia, onde ele pode ver surpresa e outras coisas que variam na entropia, que também facilita você encontrar qual é o modelo está tendo menos incerteza. Normalmente ele não encontra apenas um que está tendo meio pouca incerteza. Esse daqui é um conjunto de dados pequeno, então ele apresentou apenas um que ele está tendo muita incerteza, mas normalmente apresenta mais de 10, 20, que você precisa encontrar, rotular e retreinar a inteligência artificial. E quais são os benefícios, os principais benefícios do Active Learning? Bom, um dos principais benefícios é que a interação humana na rotulagem é mínima, ou seja, o modelo apenas, como eu falo, o ser humano apenas rotula o início que a inteligência artificial pede, e ao longo do treinamento da inteligência artificial ele vai sendo requerido só quando ela não consegue realmente identificar qual que é aquela classe lá, igual a gente viu aqui no exemplo anterior. E como ela também usa um algoritmo que tem que ser bem definido, porque se não for bem definido ela pode dar errado, de que escolher exemplos mais interessantes e variados no banco de dados no início, isso melhora a expressividade. Então, ele não vai ficar preso a apenas um tipo, ou seja, se a gente fosse classificar 2 tipos de classe diferentes, uma classe A e uma classe B, só que no conjunto de dados que você pegou para treinar ela inicialmente, pegar muito só da classe A, quando o algoritmo tentar ver mais sobre a classe B, ele não vai conseguir identificar e vai deixar ela sem marcação no caso, porque ela vai meio que marcar irracionalmente, falando que talvez pertençam às 2 classes, porque ela não viu ainda, basicamente aquela classe. E uma conclusão, o Active Learning ele é bastante simples, se você pensar. Ele vai ser baseado muito em pedagogia, como a gente conhece, no aprendizado ativo, onde o professor ensina ao aluno e o aluno aprende respondendo exemplos. E ele também pode ser utilizado, como eu falei, com a Deep Learning, já que a Deep Learning necessita muito de dados rotulados, e conseguir esses dados rotulados é muito custoso. Então, utilizando o Active Learning com a Deep Learning, você consegue diminuir muito o custo, aumentando assim mais a eficiência entre a inteligência artificial para retirar modelos. Bom, minha apresentação é basicamente essa. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Eu tirei os dados da minha apresentação desses 2 sites que estão aí, da Tower Data Science e da A Survey of Deep Active Learning, que foi um dos últimos exemplos que eu dei, sobre juntar Active Learning com Deep Learning. E eu achei bastante interessante fazer uma pesquisa sobre o Active Learning, porque ele realmente ensina como se fosse ele tenta copiar o funcionamento de uma mente humana, no qual uma simulação de uma criança que é muito curiosa e aprender com os próprios erros e com os acertos também. E ela o modo de treinamento que ela utiliza é o treinamento supervisionado, já que todos os dados que você dá para treinar o modelo já vêm rotulados já. Espero que você tenha entendido a apresentação e foi essa alguma dúvida, pergunta? Espero não ter falado muito rápido também, já que eu tenho essa mania. Cara, eu gostei, acho que ficou bem legal, bem. Entendi, até que entendi bem o que você quis passar. A gente já tinha conversado, acho que na segunda um pouco, né? Aí hoje ficou mais claro o que você falou. Gostei. E mais alguma pergunta? Obrigado, Juliano, pelo comentário. Sim, cara, ficou muito bom. A gente tinha conversado aquele dia lá, mas agora ficou bem mais claro. Inclusive, tipo, esse método, ele é justamente para... É um problema de classificação, né?
Sim, Tipo, ele pode ser usado para problema de classificação e alguns outros. Só que nos aham, outros eu não vi muito sobre os outros modelos. Mas sim. principalmente classificação. Não Sim, se aí, põe essas regras, gente. uhum, Esses métodos todos valem para qualquer coisa. Qualquer coisa. Só que ela não segue, tipo assim, ela pode ter uma especialização que fica um pouco mais fácil para outros tipos de métodos. Mas não significa que ela pode ser utilizada só naquele método. aham, E aí? Porque o conceito aí é o de avaliação de exemplos, né? É a ideia de você, dada a performance que você tem até o momento, qual como se fosse qual exercício que você faz para melhorar, para ter o melhor improvement no seu modelo, né? Qual que vai beneficiar mais se você adicionar no conjunto de treino. Então aí você tem que quantificar de certa forma. Eu vi que você não passou aí na apresentação, mas uma outra parte que pode ser incluída é além de calcular a incerteza do modelo, que é um indício de que aquele é um exemplo difícil, de que ele não conhece, então é como se fosse uma variação do problema que ele não conhece, por isso a incerteza. Mas também você pode incluir a avaliação da quantidade de informação que tem naquele exemplo. E aí é justamente a dificuldade desse tipo de método. É como mensurar isso, como mensurar a incerteza com relação a um exemplo, para saber que se vai valer a pena ou não rotular aquele exemplo em específico. E quando eu Entendi. digo para não se prendam em regras, é porque esse processo iterativo de ir adicionando mais dados e definindo qual você vai incluir no conjunto de treino, isso vale para qualquer coisa. certo. É uma Certo. coisa assim que ficou, assim, que eu gostaria de ressaltar, é tipo, esse conjunto de treino é meio que ele que escolhe, né, para tentar pegar justamente esses casos assim mais. Ele normalmente ele é baseado, ele é pensado um algoritmo de uma forma mais eficiente de encontrar exemplos muito variados para que quando a interação humana lá responder, que lá poder treinar o modelo pela primeira vez, ele não fique preso apenas em uma parte dos dados. Então, o algoritmo que é necessário para recolher esses dados é bem complexo. Isso é uma das coisas que eu li do último artigo que o professor passou. Não é, ele necessita muito de um algoritmo de seleção no início. É mundo ideal, você tem todos os dados rotulados na quantidade ideal. Mas mundo real, às vezes você tem um conjunto pequeno rotulado, um conjunto grande não rotulado. Um exemplo onde você encontra isso, e muita gente tenta explorar tenta formas de explorar isso é com relação a imagens. Se você disser que vai fazer ali um classificador de imagens para qualquer problema que seja imagens comuns de imagem de fotografia, você consegue coletar e rotular, mas na internet vai ter milhões não rotuladas. Então, qual que é a ideia aí? Como é que você consegue pegar as rotuladas, fazer um treino e equacionar, porque o negócio não é simplesmente escolher qual você vai pegar, é escolher com base em um cálculo e uma equação que vai definir quais imagens são as mais valiosas que você deveria rotular. Então, tipo, imagem é um exemplo bem clássico, porque hoje em dia você abre o Google Imagens aí, se você fizer um crawler, você consegue milhões de imagens de qualquer coisa que você quiser. Só que nenhuma delas está rotulada, né? Então, como é que você consegue se guiar por essas imagens, por esses dados não rotulados, de maneira a ir melhorando o treino? Porque é fato de que se você coloca uma imagem ruim, você pode até piorar o treino, ou você pode colocar uma imagem que é muito parecida com a que você já tem, e aí não tem benefício nenhum. Então, assim, nem todo dado é bom, às vezes tem dado que é melhor do que o outro. E a ideia é como avaliar isso, como definir qual é o dado melhor do que o outro.
Certo, então a grande questão é escolher, tipo, as melhores imagens que vai deixar o modelo com menos dúvidas na hora de classificar. Sim. Imagens que eu tô falando é só porque é o exemplo mais fácil, né? Mas isso vale para qualquer coisa. Certo. Beleza? Beleza. Mais algum comentário sobre o método, professor? Para complementar? Não, era só isso mesmo. Esse seminário inicial é bom para vocês irem, de certa forma, conhecendo essas outras partes, entendendo que elas existem, como funciona, para ir expandindo, vamos dizer assim, a compreensão de vocês, né? Sim. Um dos exemplos, igual você falou de imagem que eu lembrei, E sua tela ainda está compartilhada aí. sim, é esse daqui que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, de uma inteligência artificial de um filme que eu achei bastante interessante, de classificação de... Literalmente tem classificação de imagem do filme. Eu acho que dá para vocês ouvirem, não dá? Por que está abraçando esse porco selvagem como se fosse um neném? Não, cara, acho que você Não. vai ter que Acho que é compartilhar muito baixo, então. específico. Isso, você vai ter que ativar compartilhamento com áudio. Deixa eu mudar aqui, então. É um exemplo... Parei de transmitir, tem que permitir. Se eu não me engano, quando você escolhe a tela que você vai compartilhar no canto esquerdo, você marca. Se eu não me engano. Vê se apareceu É aí. uma guia, parece uma guia. Apareceu? Sim, Tô compartilhando. Por que está abraçando esse porco selvagem como se fosse um neném? Ele não é um porco, é um monkey. O quê? Isso aí é um cão ou... Cão, Porco! cão, Porco! cão, Porco! cão. Porco! Cão de forma, falha no sistema. Literalmente Cão de forma. um exemplo de uma inteligência artificial que não consegue diferenciar o cachorro da família de um pão de forma, de um porco ou de um cão. É um filme bastante interessante. O nome do filme é A Família Mitchells e a Revolta das Máquinas. Recomendo assistir. Ele está disponível na Netflix. É bastante interessante. Quem quiser assistir depois. Ele trata essa parte de inteligência artificial, no qual uma inteligência artificial tenta dominar o mundo, que é meio clássico já, na verdade, na maioria dos filmes, né? É a clássica ideia de que a IA vai A clássica matar ideia. todo mundo. Exato. No fim, ela não consegue nem Tem diferenciar diferenciar um cachorro de um um cachorro de um porco. porco. É bem a realidade mesmo. Né? Mais alguma questão para tratar nessa apresentação? aham. É tipo assim, aí nesses que ele tem muita dúvida, nós, os humanos, vai ter que rotular para ele se situar nesses casos específicos. Sim e também não, já que pode ser que algum exemplo que ele tenha bastante dúvida não seja tão relevante para o que a gente está treinando ela. Então, teria que Ah, passar por uma avaliação do qual ela está achando lá. Caso fosse relevante, aí sim uma pessoa rotularia e utilizaria esse mesmo exemplo que ela rotulou para treinar novamente a inteligência artificial. sim, porque poderia ser um caso isolado, né, que não Poderia, contribuiria tanto para o poderia ser um modelo. caso isolado que, igual o professor falou, que não contribuiria tanto para a aprendizagem do modelo.